Irmãs e irmãos, uma palavra nesta segunda-feira. Nós vamos começar a caminhar com o livro do Gênesis. O livro do Gênesis que nos narra o mistério da criação. O mistério da criação. Muitos só sabem que existe uma história, uma única história, o mito da criação, que é da Bíblia. Mas depois, como sabeis, com a evolução dos tempos, a própria ciência também tem a sua versão. E a versão da ciência, como sabeis, só existe porque Deus quis o homem. Se Deus não tivesse criado o homem, a versão científica não teria também nascido. O que significa que a versão da ciência, que o chamado evolucionismo de Charles Darwin, que alguns que andam nas escolas ou universidades já ouviram falar de quem é este Charles Darwin, que diz que a humanidade e no seu desenvolvimento, em geral todas as coisas, vieram por um processo que ele chama de evolução natural. Significa que para ele não existe um Deus que cria, mas é a própria natureza que faz com que cada coisa seja o que devia ser pela evolução, processo de evolução. Mas não vinca, como disse, porque a razão também foi criada por Deus. A razão não veio de qualquer lado. A razão vem do Espírito Divino. É o próprio Deus que deu ao homem aquele sopro. Lembrai-vos da explicação assiro-babilônica, que é um pouco mais complicada, dos assírios, que dizem que Deus, fugindo da explicação yavista, que é esta que temos, a explicação assiro-babilônica diz que Deus moldou o barro, que Deus, ao criar o homem e a mulher, moldou o barro e pôs esse boneco de pé, mas só que esse boneco fica de pé, mas não andava, não tinha vida. E Deus soprou nas narinas deste boneco e o homem tornou-se um ser vivente. Por isso é que nos óbitos as pessoas cantam que viemos do pó e ao pó voltaremos. É uma explicação dos povos assírios. Depois temos esta, que é nossa, e a vista daquela que Deus cria diretamente. Deus não depende de ninguém, nem de material algum, que aliás não existia, cria diretamente as coisas. Deus disse, e assim sucedeu. Faça-se isto, faça-se a luz, faça-se não sei tudo, só bastou a palavra de Deus. Então era bom, às vezes, entendermos estas coisas, que, para além das explicações tradicionais, mesmo aqui em África, os vindas, os cabinda, explicam, por exemplo, a morte de uma outra maneira. Dizem que todo ser humano que morre é porque Deus precisou
de carne para a sua cozinha. Né? Então, é uma coisa muito mais complexa. Cada povo tem a sua tradição de explicar as coisas. Mas este, de facto, o livro do Gênesis revela-nos exatamente o que se calhar é mais compreensível, tem menos complexidade. É Deus que toma Ele mesmo a iniciativa. Não é comandado nem instado por ninguém. É Ele mesmo por vontade própria, que não é egoísta, quer que exista mais coisas a usufruir da sua bondade, das suas maravilhas e cria as coisas. Então, por isso é que hoje se narra aqui a criação do céu e a terra. Diz-se que no princípio a terra era informe, não havia formas. E Deus é que começa a pôr forma nas coisas. Estava deserta e vazia. As trevas cobriam a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O essencial que devemos aprender exatamente é isso. Que Deus, quando cria, quando quer, não depende de ninguém. Ele próprio é a vontade própria e o que faz está bem feito assim. E hoje criou o firmamento, primeiro a luz, cria o firmamento, depois cria os grandes luzeiros e também cria a verdura. Nós hoje, como praticantes de religião, temos muitos opositores. Temos muitos opositores, porque hoje há muita gente que acredita na ciência, a ciência que não é má. A Igreja nunca reprovou totalmente as chamadas novidades da ciência, mas só que nos últimos tempos a ciência se tem intrometido muito na vida da humanidade, até quase que a propor a sua destruição. Como estamos a seguir agora, a evolução da ciência é bom na medicina, na própria saúde, enfim, no tratamento de certas coisas complexas, até mesmo na comunicação. Estamos a ver o milagre da comunicação. O telefone que há anos era um fio, agora andamos com o telefone no bolso. Até nos satélites a comunicação com a Terra já se faz, o que era impossível há alguns anos. Então Deus é que dá ciência ao homem. O homem vai explorando com o seu espírito o regresso à origem, e o espírito humano, tendo sido insuflado por ele mesmo na matéria, a tendência é mesmo ir para lá daquilo que é visível, para além daquilo que podemos tocar, sentir e apalpar. Mas rezemos para que a ciência não venha destruir o projeto de Deus, como está acontecendo com as guerras, com as ameaças nucleares. O homem que cria instrumentos para se autodestruir, essa ameaça das potências entre eles, que querem medir forças por causa do poder, né? Cada um manter-se naquilo que quer e sonha para o futuro. Mas Jesus, o Filho de Deus enviado, não se preocupa com estas coisas. Jesus veio repor a ordem natural. E a ordem natural é cuidar da criação. Cuidar da criação a partir das pessoas.
porque a criação foi confiada por Deus aos homens. Crescei e multiplicai-vos e dominai a terra. Só que, em vez de dominarmos a terra, hoje o homem está a dominar o outro homem. Por isso é que os filósofos diziam que hoje o homem praticamente é lobo para o outro homem. O homem é lobo para o outro homem. Nos mordemos, nos matamos, enfim, nos destruímos. Isto não é projeto de Deus. Jesus vede como a figura de Jesus, que ouvimos no Evangelho, logo que foi descoberto onde estava, todos acorriam para junto dele para que ele cure os doentes. E aqui esse texto mostra-nos que até iam à procura de doentes nas outras aldeias, cidades e casais, e todos iam à procura de Jesus para curar de diferentes maneiras. E aqui Jesus não faz hospital, mas bastava um toque. Jesus deixa-se tocar. Uns pedem para que Jesus os deixe tocar. Outros tocam clandestinamente e também se curam. E são todo tipo de doentes. Eu creio que a humanidade, na ciência e sua evolução, deveria facilitar a vida da humanidade. E não vivermos hoje sobre a sombra do medo, sobretudo nos últimos dias, nos últimos tempos, todos temem um dia o colapso. A humanidade acabará no clique. Se Putin mexer no seu botão da bomba nuclear quando quiser, e os americanos também mexerem, e os europeus também mexerem, já não será só Nagasaki que vai desaparecer, mas vai desaparecer praticamente toda a humanidade, e se escaparem serão mesmo os mais sorteados. Então rezemos a Deus para que Deus continue a manifestar a sua cura e cure também a inteligência, a saúde, a ciência destes homens que fabricam perigos para a humanidade e não a evolução do bem para a humanidade. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelos frades capuchinhos aqui em Fátima, que perderam um frade que vai amanhã a enterrar em Camabatela. Que o óbito dos outros seja também as nossas lágrimas, como São Paulo nos ensina. Alegrai-vos com aqueles que se alegram, chorai com aqueles que choram. Assim seja.